Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Esdras Franco, a gente está aqui para estudar dilatação térmica, então vamos falar rapidamente o que consiste dilatação, tá? Lógico, vai depender do material. Quando a gente esquenta alguma coisa, aquece alguma coisa, né? Dá energia para ela, ela vai fazer com que as partículas elas se dilatem, ganhem energia e aumentem a distância entre elas. E o inverso também é verdadeiro. Quando você perde essa energia, quando você diminui a temperatura dela, ela vai diminuir, ok? A gente vai ver como isso se dá aqui, como é que a gente calcula essa dilatação, tá? Apesar do nome ser dilatação, ela também é uma contração, tá? Nesse caso vai ter uma variação de temperatura negativa e vai ter uma perda de energia, tá certo? Isso a gente vê na próxima aula, como é que funciona essa perda de energia. Vamos só calcular hoje como funciona, como é que ela dilata, como a gente calcula essa dilatação, beleza? Então vamos passar para o slide, tá? Isso, voltando aqui, como eu falei, vamos para o slide. Ok, dilatação térmica. Dilatação linear dos sólidos. A gente vai estudar três dilatações: a linear, superficial e volumétrica. Dentro dos sólidos vai ter linear, superficial e volumétrica. Nos líquidos só vai haver dilatação volumétrica, obviamente, né? No líquido a gente vai estudar isso depois. Última parte. A expansão das moléculas com aumento de temperatura faz com que ganhe uma agitação maior e isso faz com que elas aumente a distância entre elas, certo? Devido a essa troca de calor, tá? Lembrando que calor é energia em trânsito quando ela recebe, mas ela também está recebendo esse calor, tá certo? Na hora que ela recebe esse calor, aumenta a sua temperatura, aumenta a sua energia interna, né? Ok? Aqui, por exemplo, quando a gente fala desses fios aqui, fios elétricos, quando a gente está vendo, ele tem uma queda, uma barriguinha assim, não? Barriguinha. Para quê? Para quando esquentar, ele vai dilatar, vai aumentar o tamanho. E quando esfriar, ele vai diminuir o tamanho. Se ele tivesse esticado, ele poderia romper com esse movimento de aumentar e diminuir, tá certo? Então vamos lá. Dilatações e contrações. Todos os corpos dilatam e contraem com aumento ou redução da temperatura. Já falei isso para vocês. No caso, depende do material ao qual ele é feito. Por exemplo, bora tirar essa tampa daqui. O que, que eu faço? O metal vai dilatar mais do que o vidro. Então, quando eu jogo uma água quente, com muito cuidado, se alguém for fazer, pelo amor de Deus, que você pode se queimar nessa brincadeira e isso dói, tá? Então, por favor, tenham cuidado se forem fazer isso. Colocou água quente aqui, o que vai acontecer? Dilata aqui a parte metálica e o vidro não vai dilatar tanto, então vai ficar mais fácil de abrir o recipiente, tá certo? Aqui o que acontece, vamos supor, está mais juntinho, quando eu vou aquecer, essas ligações aqui vão aumentar o tamanho, isso faz com que aumente o corpo, tá certo? O tamanho do corpo. Aqui a dilatação dos sólidos, essa vibração que a gente sempre falou, já falou em condução térmica, como é que isso se dá, essa passagem de calor. O comprimento inicial na dilatação linear, vamos pegar aqui assim, ó, tem esse comprimento inicial, agora aqui eu vou ter o comprimento, o aumento desse comprimento, que eu vou chamar de ΔL, tá? ΔL seria a variação nesse comprimento. Eu vou ter uma temperatura inicial que vai para uma temperatura final. Então há uma proporção nisso, que a gente vai ver como ela se dá aqui, olha, essa proporção desse ΔL, o que acontece? Deixa eu voltar aqui e te mostrar uma coisa. Eu tinha uma temperatura inicial e vou para uma temperatura final. Por exemplo, 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Lógico, tudo que nós estamos estudando até agora aqui é não mudando de estado físico. Certo? Se mudar de estado físico já é um outro assunto que nós vamos ver mais tarde. Aqui só dilata, só aumenta ou contrai, tá bom? Então vamos lá. A relação matemática encontrada foi essa aqui, L0, que é o comprimento inicial alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e ΔT, que é a variação de temperatura. Okay? Aqui as unidades, se esse ΔL estiver em metros, o L0 tem que estar em metros, se estiver em centímetros, um tem que estar em centímetros, o outro. A temperatura, o coeficiente de dilatação térmica é 1 sobre grau Celsius.
E a temperatura, obviamente, vai ser também vai ser graus Celsius. Essas aqui tem que estar iguais. No caso aqui, eu também poderia ter em Kelvin, porque, para quem não lembra, bem aqui, ó, a variação em Celsius, lembra os delta C, eu esqueço, é a mesma variação em Kelvin. Então, o que eu tiver de variação, como aqui é uma variação, aqui eu posso ter tanto Celsius quanto Kelvin, porque como se trata de uma variação, são iguais. Tá? Aqui o coeficiente de dilatação de algumas substâncias, de alguns materiais. Perdão. Chumbo, 29, vezes 10 a menos 6, tudo, grau Celsius a menos 1. Zinco. Quanto maior esse valor, maior a dilatação do corpo. Certo? Meu material, vocês podem ver que o diamante dilata bem pouquinho. Então, por isso que quando a gente vai colocar o granito numa casa, por exemplo, casa aquele piso de granito, eles podem ficar bem juntinhos, dilata menos. Se for colocar outro material, dilata mais. O concreto dilata pouco também, bem próximo ao granito. Tá? Aqui o vidro, por exemplo, 3,2 e o alumínio 23. Então, por isso que eu posso jogar água quente e dilatar. Tá? E o que é isso aqui? Vamos pegar o seguinte. Se eu tinha antes aqui uma barra com comprimento inicial, tá? Comprimento inicial L0, quando eu aqueci, ela vai aumentar o tamanho dela. Lógico, vou exagerar aqui, isso aqui vai ser o ΔL. Então, o comprimento final da barra vai ser L0 mais ΔL. Tá certo? Vou colocar aqui do lado isso daqui. Então, o L0, o L final, que é o comprimento final, vai ser o L0 mais o ΔL, que nós já dissemos que é L0 alfa delta T. Colocando esse L0 em evidência, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter L0, 1 mais alfa delta T. Olha só, que é essa expressão aqui que nós estamos vendo bem aqui. Ok, então vamos adiante. Isso aqui é barra bimetálica. O que acontece? Quem dilata mais aqui é o chumbo que o alumínio. Como é que eu sei? Bora voltar bem aqui. Opa, bem aqui o chumbo dilata mais que o alumínio, tá? Essa dilatação faz com que quem, quem dilate mais aconteça o seguinte. Olha para o cantinho da tela que eu estou aqui. Vamos supor que em cima é o chumbo. Ele vai aumentar o tamanho maior. E esse aqui de baixo vai aumentar menos. Eles estão coladas, então ele vai fazer isso. O inverso também acontece quando você vai diminuir a temperatura. Esse aqui, o preto, que é o chumbo aqui no caso, ele também vai diminuir, representa o chumbo, obviamente, tá? Ele vai diminuir mais rápido e vai fazer isso aqui. Tá certo? Isso era usado como tipo interruptor ou para um alarme, alguma coisa. Hoje em dia se usa outras tecnologias mais eficazes, tá certo? Mas ainda é utilizado. Aqui nós já comentamos esse aqui do cabo, tá? Essa parte bem aqui vai ficar para o futuro para explicar o que é que isso aqui está fazendo, mas deixa cena dos próximos capítulos. E essa parte aqui que você está vendo é junta de dilatação, que é para evitar que quando na hora da dilatação isso aqui possa fazer isso aqui assim, olha para minha mãozinha aqui, ó, tá? Aí evita, tá? Dilatação superficial dos sólidos. Aqui, olha, por exemplo, se eu aquecer o anel aqui, ó, esse aqui, ele vai passar, porque vai dilatar mais e vai passar a moeda, tá certo? Aqui a mesma ideia, aqui são as juntas de dilatação, eu preciso ter isso aqui. Aqui, quando eu aqueço uma área inicial, ela vai ter uma área final, mesma proporção que eu falei para você na linear, o que vai me dar a mesma expressão matemática, só que aqui é a área. Área inicial, beta, coeficiente de dilatação superficial, e ΔT, variação de temperatura. Tem uma coisa interessante aqui, o beta é 2 alfa. Lógico, um alfa, uma dimensão. 2 alfas, duas dimensões. Nós vamos chamar de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Beleza? Então vamos adiante. Aqui é a mesma ideia, quando eu somo a área inicial mais quanto aumentou, eu tenho que a área final vai ser a área inicial 1 mais beta delta T. Ok? Não muda. Isso aqui é um exemplo de espelhos, porque se
o espelho que a gente põe naqueles telescópios, né? Se a gente colocasse um espelho muito grande, quando ele dilatasse, ele pode quebrar com mais facilidade, né? E se eu colocar vários espelhos espaçados, bem pequeno espaço, mas quando a dilatação faz com que não fique mais maleável, vamos chamar assim, e ele corre menos risco de quebrar, porque quando dilatar tem espaço entre eles aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, quando eu tenho uma engrenagem, esse espacinho aqui é para o líquido refrigerante, obviamente, mas também ajuda porque quando aquecer não vai logo bater de cara no fundo da... Seria isso aqui assim, ó. Aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, se ele não tivesse nenhum tipo de espaço, quando dilatasse, ia, tá? Podia quebrar. Então ele tem um espaçozinho ali que é para evitar esse tipo de quebra, tá certo? Lembrando, dentro da mecânica, que aqui nós temos o líquido refrigerante, que quando você tem engrenagens assim, você pode colocar, se for o caso, ou uma graxa, alguma coisa, tá? Um óleo mesmo, que a gente chama de líquido refrigerante, tá certo? Para evitar esse aquecimento e para evitar que aconteça um acidente ou algo do tipo. Beleza? Vamos para a volumétrica. A volumétrica é bem simples. A mesma ideia, é sempre a mesma ideia. Aqui, olha, isso aqui é uma junta de dilatação nas pontes. Aqui a gente está acostumado a ver lá indo para Baetetuba, na alça viária, que a gente usa mais esse aqui, tá? Que faz o mesmo sentido dessa, só que isso aqui é um pouquinho mais prática, vamos chamar assim, né? Quando aumentar, vamos dilatar, aumentar a temperatura, vai diminuir a temperatura, olha para minha mão, aumenta a temperatura, diminuiu a temperatura, tá? Apesar do nosso estado aqui, o Pará, não ter muita variação de temperatura, não ter tanta variação de temperatura assim, é que sempre alta aqui, né? Sempre estamos acima dos 30, mas à noite chega a 22 pelo menos, né? 25 graus. O nosso frio aqui é 25 graus. Vai que tem dia que chega a 19, né? Aí essa variação, se não tiver, iria ficar fazendo força aqui na ponte, poderia danificá-la. Mas aqui tem balsa para derrubar a ponte, então tá tudo tranquilo. A referência para quem é do Pará, por favor. Em alguns corpos é mais fácil perceber que a dilatação, a contração dos sólidos é volume e contração dos sólidos, né? No caso aqui volumétrica. Vamos aumentar aqui, eu tenho um cubo inicialmente, aumenta a temperatura, ele vai aumentar o tamanho, mesma ideia, variação do volume é igual a V0, variação do volume inicial, gama, dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica e data T variação de temperatura. O gama, lógico, vai ser 3 alfa. Lembra? Uma dimensão, 1 alfa. Duas dimensões, 2 alfas, chamo de beta. Três dimensões, 3 alfas, e no caso aqui é o gama. A mesma ideia é que o volume final vai ser o volume inicial mais quanto variou. Quando a gente faz aquela continha, chegamos a essa expressão. Ok? Isso aqui é para nós calcularmos o volume. Deixa eu colocar um negocinho aqui para vocês, para ficar legal. O volume de figura, lógico, o professor de matemática vai falar para vocês quais são as figuras de revolução e tudo mais, mas para a gente aqui, vamos pegar o básico. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base seria esse azul, é quem? Tá bem aqui, ó, x0 vezes y0. Então o volume fica sendo x0 vezes y0. Só que a altura aqui é o z, então vezes z0. Aí eu teria aqui o volume da minha figura. Vamos supor que eu tivesse um cilindro. Está aqui o cilindro. Tá? A área da base é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, que é um círculo, vezes a altura que eu tenho aqui. Beleza? E assim cada figura vai ter seu volume específico. Tá? A esfera já é um pouco diferente. 4/3 de πr ao cubo. E a pirâmide, tá? Mas isso aí você vê em matemática, mas se a gente precisa de alguma fórmula dessa, eu ponho para vocês, tá certo? Dessas aqui não. O que dá para fazer? Por área da base vezes a altura, você já sabe como fazer, como cubo, paralelepípedo, cilindro. Isso a gente já faz diretamente. Tá? Aqui são exemplos de dilatação, por exemplo, quando eu pego uma roda de liga leve, né, como a gente chama, ela vai dilatar, tá? Por quê? Porque com você está rodando, você vai esquentar isso daí e ela vai dilatar. Se ela não tivesse um certo espaço aqui, ela poderia forçar demais, que é o que a gente chama de junta de dilatação,
E outra coisa importante aqui na roda é que o pneu. E quando a gente, que o ar que está aqui dentro, por exemplo, se a gente for fazer uma viagem longa, a gente tem que colocar um pouco a menos de libras. Por quê? Porque vai aquecer. E quando aquece, aumenta. Então, ele vai aumentar a temperatura interna, ele vai aumentar a pressão também, porque eles são proporcionais, a pressão e a temperatura são proporcionais, tá certo? Se você está na cidade, você pode colocar lá as suas 35 libras normais, D5 PSI, que ele vai ficar bacaninha, não vai aumentar tanto porque você roda pequenas distâncias. Agora, se você fazer uma viagem, aí é bom você colocar menos porque aí vai aquecer e pode aumentar um pouco, beleza? Aqui, por que não convém construir casas grudadas à do vizinho? Isso aqui no nosso estado, infelizmente, é muito comum, tá? Porque vai dilatar, as paredes não são idênticas, então uma vai dilatar mais que a outra, enfim. E faz com que apareçam fissuras, porque elas vão fazer isso aqui, ó. Tá? Vão ficar concorrendo umas com as outras, beleza? Por isso que não dá para fazer. Não era para fazer isso, mas a gente faz. Tá? Isso aqui é experiência que eu já passei para vocês, mas para quem está assistindo esse vídeo e não assistiu a live, aqui você vai fazer essa experiênciazinha, coloca uma bolinha de metal aqui, você vai construir de acordo com o que está aqui, nesse filete, coloque bem aqui, quase passando já. Por quê? Quando você aquecer essa parte aqui, olha, que eu estou mostrando com a caneta, que é o anelzinho aqui, aí vai ser fácil dele sair. Você vai fazer um vídeo e me mandar. Vai ter um espaço lá na sala de aula, no Google Sala de Aula, para você me mandar essa experiência. Beleza? Que são os procedimentos e a dilatação térmica dos líquidos. Vamos passar para cá. O que acontece aqui? Dilatação do líquido. Eu vou colocar aqui um quadro para vocês, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, tela. Tela pronto. Bora fazer aqui uma tela aqui rapidinho. O que acontece aqui? Vou explicar aqui que eu acho que é mais interessante. Eu vou colocar um recipiente aqui em vermelho, tá bom? Esse recipiente está aqui. Eu vou encher de água esse recipiente, tá? Vamos pegar azul aqui. Vamos supor, encher de um líquido aqui, vamos chamar de água, vamos colocar água aqui. Encher de água até a boca, tá? Beleza, tá bem cheio. O que acontece quando você aquece esse recipiente? O que acontece quando você aquece esse recipiente, você aqueceu aqui, está passando calor para ele, é que ele vai aumentar de tamanho. O recipiente ele vai aumentar de tamanho. Esse é o detalhe que as pessoas às vezes esquecem. O recipiente vai aumentar de tamanho porque ele, na maioria das vezes, é de metal. Tá? Aqui ó, vai aumentar de tamanho. E o que vai acontecer com esse líquido aqui? O líquido vai ocupar esse espaço aqui. Tá vendo esse espaço aqui novo? Ele vai ocupar. Mas também esse líquido pode simplesmente extravasar ou transbordar. Aí eu vou colocar um recipiente aqui embaixo que não está sendo aquecido, que vai, que esse líquido vai derramar aqui, olha. Esse líquido vai derramar. Derramou aqui, tá? Lógico que só para ilustrar aqui, beleza? O que acontece aqui, gente? Vamos para cá. Nesse caso aqui, eu vou chamar volume inicial, é o que eu tinha antes, tá? E o ΔV, eu tenho o ΔV do líquido, que é tudo que derramou, vai ser esse ΔV aqui, que é do recipiente, mais esse ΔV que extravasou, que derramou, que a gente chama de aparente. Aqui vai ter líquido também. Vai ter líquido bem aqui, ó. Vai ter líquido aqui dentro, ok? Então, bora voltar para cá. Opa, isso. Então, vai ser o ΔV do recipiente mais o ΔV aparente, ok? Que vai ser tudo o que dilatou aqui, tá certo? Então, o ΔV do líquido vai ser volume inicial, gama do líquido, variação de temperatura. O ΔV do recipiente também vai ser o volume inicial, que é o mesmo, gama do recipiente, variação de temperatura. E o do aparente também ele começou com volume inicial, gama do aparente. Isso corta porque tem todos os termos. Esse V0 também corta. E o que sobra? Que o gama do líquido
é o gama do recipiente mais o gama aparente. Beleza, gente? Lógico, a situação que eu estou colocando está completamente cheia. Ok, então vamos continuar aqui. Por isso que eu coloquei assim, variação de volume do líquido é igual ao do aparente mais a do recipiente. Esse aqui, aparente, é o extravasado, não esquece. O recipiente, perdão, o aparente é o extravasado. O recipiente é quando o líquido aumentou. Dilatação dos gases, você aqueceu, o gás está mais solto, está mais livre, ele vai aumentar o tamanho das partículas, vamos colocar aqui assim, quando ele aumenta, diminui a densidade, então ele sobe, por isso que ele sobe, certo? Por causa dessa diminuição de densidade, tá? Tanto quando você aquece a água, você vai ver que o gás que está aqui dentro, o vapor que está aqui dentro, ele vai subir e vai fazer com que o balão encha. Isso é uma experiência também que eu quero que vocês façam. Mas essa tu deixa guardada, não precisa me enviar, mas faz, tá? Ok? Aqui é o procedimento. Eu vou fazer esse exercício aqui pra gente, tá certo? Para que você veja como é que se faz isso daqui, tá? A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações da engenharia, como as construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Primeira coisa, eu vou tirar o que ele me deu. Mas professor, o senhor leu, eu não entendi. Leia de novo, leia com calma, dá uma pausa, lê e tenta tirar tudo que foi dado. Por exemplo, ele me deu o coeficiente de dilatação. Venho aqui e vou marcar. Ele me deu o alfa. O alfa aqui é quanto? 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele me deu a temperatura inicial, que é quanto? 10 graus Celsius. Então, isso aqui é o alfa, isso aqui é a temperatura inicial. E ele me deu o comprimento inicial, que vale 30 metros, que é o L0. E me deu a temperatura final. Ok? Para eu calcular quanto aumentou, eu venho para a fórmula L0 alfa delta T. Ele me deu o comprimento inicial? Deu alfa, deu variação de temperatura? Diretamente não, mas é fácil. É temperatura final menos temperatura inicial. Então, temperatura final é de 40 graus Celsius, menos inicial, que é 10. Então, a variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Beleza, de posse disso, eu volto para saber quanto foi esse aumento. L0, alfa, delta, T. Então, delta L, quanto é o L0? 30. Quanto é o alfa? 11 vezes 10 a menos 6. Quanto é o ΔT? 30 também. Então, eu multiplico esses 3. Que 3? Os que não são base 10. 30 vezes 11, tanto faz. Vai dar quanto? Guarda dois zeros. 30 vezes 30 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 11 dá 99. 99 com dois zeros, 900. Vezes 10 a menos 6. Como eu sempre te digo, andou para a esquerda com a vírgula, esquerda aumenta o prejuízo. Se aumenta o prejuízo, quantas casas eu andar? Eu vou andar 2 casas para cá para a esquerda, mais 2 aqui. Então eu andei 2 casas, são mais 2. Então fica quanto? ΔL é 9 vezes 10 a menos 4 metros. 9 não, 99, perdão. 99 vezes 10 a menos 4 metros. Professor, por que 99 mesmo? O senhor colocou aqui 9 agora. É porque eu multipliquei aqui, olha. 30 vezes 30, 3 vezes 3 dá 9, 900. Só que esse cara eu multipliquei por 11, não esquece, tá? Guarda os dois zeros, 9 vezes 11 dá 99, ok? Por isso, tá? Tinha colocado 900, né? 99, 9.900, ok? Multiplicando aqui. Aqui a resposta seria a letra C, de casa. Ok, gente. Então, meninas, terminamos aqui essa aula de dilatação térmica dos sólidos e volumétrica, tá? Façam os exercícios, tá certo? Nas apostilas que estão lá no Classroom. E na próxima aula a gente faz calorimetria. Então, por esse vídeo, até logo.